Oi, hoje é resenha do conto Confissões de uma Viúva Moça, escrito por Machado de Assis, aqui da coletânea Mulheres de Machado e dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Há 2 anos tomei uma resolução singular. Fui residir em Petrópolis em pleno mês de junho. Esta resolução abriu largo campo às conjecturas. Tu mesma, nas cartas que me escrevestes para aqui, deitaste o espírito a adivinhar e figurastes 1000 razões, cada qual mais absurda. Assim começa Confissões de uma Viúva Moça, que claro conta a história desta viúva chamada Eugênia. E também fica bem claro aqui, logo de cara, né, que temos aqui um texto que se vale de cartas para narrar tudo o que acontece. Exatamente, Eugênia está escrevendo cartas para uma amiga chamada Carlota. E, claro, ela também se vale de um bom artifício, mas eu vou comentar isso mais pra frente. O que importa é que, sim, temos esta viúva que ficou ausente ali dos seus amigos queridos, né, de familiares também, por longos 2 anos, afastada do Rio de Janeiro, estando lá em Petrópolis. Claro, quando ela teve essa mudança repentina, realmente foi assim, sem muitos avisos, todo mundo ficou com ideias na cabeça. Muito tempo se passou, obviamente, e no fundo as coisas foram até um pouco esquecidas, mas todo mundo sugeriu, depois, porque ela continuou o seu isolamento, não foi apenas para descansar um pouco a cabeça, e realmente acabou ficando por lá em Petrópolis, as pessoas ficavam achando, não, ela arranjou alguém para substituir o seu marido no coração, com certeza. Bom, na verdade ele já vai esclarecendo para a amiga, numa primeira carta, que sim, alguns motivos são meio que por aí. Existe talvez um outro homem na jogada, né? Mas, na verdade, o que vale é que tudo que é importante veio antes dessa ida a Petrópolis. Exatamente então que ela vai contar nessas cartas, que ela vai, aliás, escrever a cada uma semana. Olha só para dar um suspense para a amiga e também para a gente, nós leitores. Onde, portanto, cada novo capítulo é uma nova carta que ela dirige a Carlota. Mas a questão é que ela logo vai confessando que a questão toda aconteceu antes do marido falecer. Realmente havia um outro na jogada, chamado Emílio. Pois é, temos aqui um belo de um triângulo amoroso. Claro que eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse texto. Minha avaliação do conto. Com certeza é fácil chegar à conclusão que esse texto aqui do Machadão é um dos mais românticos que ele já escreveu. Claro, tem muita coisa ainda para ler do Machado, principalmente seus contos que ele fez lá pela casa de 200 e também, mas aí vamos considerar que eu já li todos os romances da sua fase romântica e eu posso dizer que sim, lá nas obras mais extensas ele não conseguiu ser tão açucarado como aqui neste conto. Temos aqui aquela coisa do sofrimento pelo amor, né? Daquelas coisas que não se podem evitar e, claro, a sociedade vai atrapalhar, né? Obviamente, né? Os pombinhos da vez não podem viver juntos. Bom, a questão aqui, obviamente, né? Não estamos se tratando de uma moçoila solteira, linda, bela, maravilhosa, que todo mundo a cobiça. Muito pelo contrário, estamos aqui com uma senhora casada. Não temos a precisão de quanto tempo ela já se casou com seu marido. Aliás, a gente não fica sabendo o nome dele durante toda a narrativa. Mas o que vale é que temos aquela também típica situação. Casaram por motivos de família. Aquele casamento meio arranjado, às vezes às pressas, e literalmente um não gosta do outro. Fica bem evidente isso pelo comportamento frio, principalmente do marido de Eugênia. Ele tem umas coisas para com ela que realmente fica muito evidente que ele não tem nenhum sentimento para com ela. E na verdade depois ela confessa nessas cartas para Carlota que realmente também ela não sente nada por ele. Ou seja, estão ali só para cumprir tabela, né? Para fazer os seus papéis perante a sociedade. Aliás, esse termo, né, cumprir o seu papel, é muito empregado aqui nesse conto e é dito pelo menos umas 3 vezes, se eu não me engano. Ou seja, Eugênia ela não pode fugir das convenções. E quando ela começa a se interessar por um certo sujeito, esse tal Emílio, as coisas realmente se complicam.
E vai daí que começa a melhor parte, então, aqui desse conto do Machadão, que é exatamente a gente ir descobrindo aos poucos o sentimento de Eugênia para com esse sujeito completamente estranho. E põe estranho nisso, porque o jeito que ele surge aqui nessa história é bastante curioso, que obviamente eu não vou dizer para vocês, porque é bom ir descobrindo aos poucos como ela vai reagindo às situações. E claro, né, daí, por causa disso, que entramos, claro, na boa fase do Machadão na sua arte de escrita, que na verdade, né, a gente sempre sabe isso, né? Eu comentei isso em todos os romances de sua fase romântica. Não é porque ele estava escrevendo histórias açucaradas que ele não deixava de ser um Machado que a gente sempre conhece, que naquele esquema que ele sempre fez, o estudo dos seus caracteres, pois justamente para com os personagens que ele coloca ali na roda, ele quer mostrar o comportamento ou simplesmente as reações talvez equivocadas que cada um deles tomam depois de uma certa mudança de uma peça ali do jogo. Um jogo que necessariamente não precisa ser romântico, mas um jogo de comportamento das pessoas ali naquela sociedade que também precisa cumprir muitos e muitos papéis o tempo todo. E bom, como essa história aqui é narrada através de cartas, que tem aquele cunho altamente confessional, aliás, no próprio título do conto a gente já tem isso, a gente percebe que a gente pode compreender bastante justamente esse espírito ali desse personagem. Eugênia se expõe bastante pra gente, mesmo que ela faça isso de uma maneira bastante misteriosa, de propósito, claro. Aí tem a pegada do próprio Machado, né, que se fale dela, a gênia, como narradora de sua própria história. Mas é curioso como ela faz isso de maneira picada. Ela propõe à amiga que finalmente ela vai esclarecer por que diabos ela foi para Petrópolis e ficou lá durante 2 anos. Só que em vez dela escrever uma carta super objetiva, ela faz mistério. Ela propõe um jogo para a amiga, ou seja, ela vai contar uma vez por semana pedaços da história, como ela foi se desenvolvendo, ou seja, e aliás ela termina cada carta com uma espécie de gancho, realmente. E então o conto aqui se torna para cada capítulo mais uma nova carta que chega sempre aos domingos para Carlota. Por que ela faz isso? É uma boa de uma sacanagem que ela faz com a própria amiga, mas talvez um pouco da personalidade, com certeza, dessa protagonista, que aliás é muito mandona para com o seu marido. Que aliás vai daí o princípio de todo esse imbróglio amoroso, porque literalmente, num certo evento, que eu também não vou dizer para vocês, que é interessante também perceber durante a narrativa, ela tem uma coisa com o marido. Se ela não teimasse, ou seja, se ela não mandasse no homem da casa, com certeza nada disso teria acontecido. Ela não precisaria fazer as tais confissões. Provavelmente ela nunca teria ido para Petrópolis, com certeza. Mas, como ela foi turrona, ela não dobrou o braço perante um pedido, aliás, do seu marido, um pedido muito simples, que aliás ela até concorda, mas ela turrona fala, não, vou fazer o contrário, só de pirraça, né? Realmente nada disso teria acontecido, provavelmente, ou talvez sim, não dá para precisar exatamente. Mas é curioso que a personalidade dela é muito bem definida por um pequeno detalhe, depois a gente fica super curioso pelas próximas reações que ela vai tomar de acordo com os avantes desse homem misterioso que surge em sua vida, o Emílio. Aliás, no fundo, né, a gente fica pouco sabendo exatamente do marido da Eugênia. Aliás, como já disse, né, nem o nome a gente não fica sabendo, mas fazer o quê? A opção é inclusive dela, né, da Eugênia, que ela narra, claro, quem está recebendo a carta, a Carlota, sabe exatamente qual é o nome do marido dela, da amiga, não precisa estar escrito, mas a gente fica com essa informação quebrada pra gente. Bom, na verdade ele não importa quase, né? Ele no triângulo amoroso é quase uma carta fora do baralho, mas embora seja interessante também ver algumas reações que ele tem, mas meio que serve mais para corroborar já a sua personalidade bem já estampada ali no comecinho do conto. Quem realmente mesmo sofre mais mudanças é Eugênia e Emílio. O comportamento deles vão se alterando a todo momento e faz com que nós leitores ficamos muito curiosos de como a história vai se desenvolver. Aliás, mesmo sendo a história toda bem clichê, né, cheia de açúcar, como eu já coloquei, isso não importa. Mesmo assim, a gente fica muito curioso. Eu, pelo menos, me diverti bastante durante toda esta narrativa. Não importa que tudo seja coisas típicas dessas histórias românticas. Principalmente essa coisa do sofrer, 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 né? Sofrer pra quê, né? No final das contas, né?
às vezes é muito exagero, na verdade, né? O amor pode ser um pouco mais simples, com certeza, mas nas tintas dos escritores fica tudo mais carregado. Pode ser que no fundo não tenha sido tanto sentimento assim, é só uma maneira de ter sido mal exposto ali no texto. E aí, claro, é uma opinião dessa narradora, a Eugênia, que ela está dizendo esses fatos acontecidos em torno de 2, 3 anos atrás para sua amiga. Talvez não seja culpa do Machadão. De qualquer forma, o texto não tem exatamente uma certa enrolação, mesmo que seja até grande, ele tem 34 páginas, mais ou menos, ele podia ter sido um pouco mais curto, mas do jeito que está contado, não tem nenhum momento assim de barriga, por exemplo, que fica uma certa enrolação. Na verdade, sempre a história está num crescendo, até chegar no seu, claro, desfecho, onde temos uma questão bastante curiosa que acontece lá, que a gente pode considerar muitas coisas que, puxa, fomos surpreendidos com certeza. O final, aliás, deixa com que esse texto fique mais parecido com uma obra machadiana do que tudo que a gente tinha visto antes, porque justamente, né, se eu comentei que essa é a mais açucarada de todas de seus textos da fase romântica, com certeza o seu final é muito mais característico daquela mistura que Machado sempre fazia do romantismo com o realismo. Sim, o final é praticamente mais realista, com certeza, e faz com que o estudo dos caracteres seja evidente ali. A gente não pode duvidar disso. E para muita gente pode ser que isso até salve o texto dessas questões mais clichês do romantismo. Mas no fundo, para mim, valorizou mais ainda, com certeza, o que a gente já havia visto até então. Na verdade, tem tudo a ver esse tipo de final que o Machado propõe para a gente da história de Eugênia com o que ele havia discutido no começo e depois no seu desenvolvimento. E quando a gente chega nos finalmente, a gente descobre que, na verdade, nenhum dos personagens surpreendeu. Eles estavam num comportamento interessante, distintos, mas um pouquinho óbvios também. E mesmo assim, nada disso fica fraco ou ruim, por exemplo. E se o texto era dinâmico o tempo todo, o final, uma certa reviravolta, deixa tudo grandioso, sem dúvida alguma. Portanto, para Confissões de uma Viúva Moça, escrito por Machado de Assis, eu atribuo 4 asteriscos. Realmente, eu me diverti bastante aqui com a leitura deste conto. Mais até do que eu estava imaginando durante o decorrer da leitura. E falando em se divertir no ato da leitura, vamos para o próximo vídeo dar uma olhada em mais uma história aqui de Clarice Lispector, com aquela pegada completamente diferente da escritora que estamos acostumados nas outras publicações. Enfim, uma história também bem interessante, um pouquinho apimentada também a conferir no próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!